Eu vou confessar que eu não estava antecipando o possível retorno das paródias. Foi o que eu percebi quando nas últimas semanas saíram duas notícias bem parecidas. A primeira era a de que a franquia Corra que a Polícia Vem Aí, que tirou sarro com maestria das produções policiais, retornará em breve com um filme novo, dessa vez com Liam Neeson no lugar de Leslie Nielsen. E a outra notícia era o anúncio de que a série Todo Mundo em Pânico, que fez piada com alguns dos títulos de terror mais famosos já feitos, também vai retornar em breve. Sim, duas das franquias de paródia mais famosas da história regressando na mesma época. O que obviamente chama a atenção, pois talvez você tenha notado como os filmes de paródia, apesar de terem sido uma constante durante décadas no cinema, praticamente desapareceram nos últimos 10 anos. E foi aí que eu lembrei também de uma pergunta deixada por um inscrito aqui do canal, o Dinho Crude, que questionava justamente: por que não fazem mais filmes de comédia como Corra que a Polícia Vem Aí, Top Gang, Top Secret e Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu? Pois bem, agora que a gente sabe que Corra que a Polícia Vem Aí e Todo Mundo em Pânico vão retornar, essa é uma ótima oportunidade para a gente responder a pergunta do Dinho e investigar a curiosa história desse subgênero da comédia. Afinal, por que as paródias foram tão populares durante tantos anos? O que fez elas praticamente desaparecerem do cinema? E será que a gente precisa mesmo do retorno delas, ou será que as paródias nunca deveriam ter saído de moda? Até porque tem poucas coisas que nunca saem de moda de verdade, tipo uma boa camiseta básica de qualidade para usar no dia a dia. E é por isso que o vídeo de hoje é patrocinado pela Insider. Sim, pela primeira vez eu estou fazendo parceria com a Insider aqui. Caso você ainda não conheça, é uma marca 100% nacional que produz peças essenciais do dia a dia com uma tecnologia muito diferenciada. E pensando aqui, eu percebi que as camisetas da Insider são que nem os melhores filmes de paródia. Quando você bate o olho parece familiar, mas quando você olha de perto, você enxerga toda a originalidade delas. Porque não se engane, essas aqui não são que nem as outras camisetas básicas que você já teve, que depois de um tempo ficaram meio acabadas e envelhecidas. Graças à tecnologia da Insider, as Tech T-shirts são ultra duráveis. Primeiro, que elas são anti-odor. Segundo, que elas são feitas de um material que desamassa no corpo para deixar tudo lisinho. E ainda por cima, elas não desbotam, mantendo a qualidade da cor durante muito tempo. Olha, é a primeira vez que eu uso as camisetas da Insider e agora eu entendi por que dizem que é tão gostosa de usar. Ela realmente é muito confortável e refrescante por conta da regulação que ela faz da temperatura corporal. E ela também é muito versátil, porque eu posso usar tranquilamente lá fora na rua, no dia a dia, para resolver as coisas da correria, ou então ficando em casa confortável com ela assistindo os meus filmes de paródia favoritos. E se você também quer garantir a sua peça da Insider, você se deu bem por estar aqui no Entre Planos, porque se você usar o meu link que está aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado e usar o meu cupom que está aparecendo aqui em tela, que é o EP12, você descola um desconto de 12%. Se eu fosse você, eu não perderia a chance de ter essas peças da Insider com tanto conforto, qualidade e durabilidade. Mas falando em durabilidade, e as paródias, hein? Por que esse gênero foi tão duradouro durante décadas no cinema para nos últimos 10 anos dar uma sumida? Para responder isso, vale a pena a gente relembrar a história desses filmes e entender por que eles nos divertem tanto há décadas e décadas. De forma geral, filmes de paródia operam sob a mesma lógica, fazendo piada com outros filmes e outras histórias. Às vezes, a paródia mira em clichês usados em várias dessas obras. Outras vezes, ela recria cenas de outras produções para ridicularizá-las. A paródia também pode reutilizar um personagem de outro filme. E tem aquelas que emulam quase que inteiramente outra produção. Mas por que a gente gosta de paródias? Talvez porque elas nos surpreendem, mudando o jeito como a gente enxerga as histórias mais populares. Elas conseguem subverter cenas celebradas e mostrar como elas podem ser risíveis se vistas por outro ângulo. Elas podem pegar personagens que muitos de nós detestam e nos dar a satisfação de vê-los sendo ridicularizados na tela. Elas podem criar conexões criativas entre obras de um jeito que a gente nunca havia imaginado. E, é claro, elas podem apontar o dedo para detalhes meio bobos nos quais a gente nunca tinha prestado atenção. Em outras palavras, a paródia nos encanta porque ela recontextualiza o familiar com uma perspectiva engraçada que nos surpreende e faz a gente repensar como as nossas histórias favoritas são contadas no cinema. E os filmes gostam de fazer isso desde que eles são filmes. Já na era do cinema mudo surgiram títulos como Dr. Pickle and Mr. Pride, uma paródia das adaptações de sucesso do clássico livro O Médico e o Monstro. Ou então, The Little Train Robbery, curta de Edwin S. Porter, parodiando um filme que ele mesmo tinha feito anos antes, o clássico O Grande Roubo do Trem.
com a diferença que a segunda versão era estrelada por crianças brincando de ladrões com um trem em miniatura. E quanto mais décadas passavam, mais paródias iam surgindo nas telonas. Mas na segunda metade do século XX, Hollywood teve praticamente uma era de ouro desse subgênero. A começar com os filmes do comediante Mel Brooks, que deu origem a alguns dos títulos mais celebrados desse estilo. Primeiro, na TV, co-criando a série Agente 86, que parodiava os tão populares filmes de espião dos anos 60. E depois ele partiu para o cinema. Com Banzé no Oeste, ele fez piadas com o Faroeste. Com O Jovem Frankenstein, ele fez uma homenagem cômica ao clássico de Mary Shelley. Já Alta Ansiedade é a releitura dele dos suspenses de Alfred Hitchcock. E assim, ele continuou mirando também em Star Wars com SOS Tem um Louco Solto no Espaço, mirando também em Robin Hood e até mesmo no Drácula. É uma filmografia que não só influenciou incontáveis paródias das décadas seguintes, mas que também demonstraram como o Mel Brooks trazia releituras engraçadas dos mais variados tipos de histórias, indo do clássico literário aos filmes pipoca com a mesma destreza. Outros nomes importantíssimos são os de três caras: os irmãos David e Jerry Zucker e o colega deles, Jim Abrahams, que formavam o trio conhecido como Zaz. Eles foram os responsáveis por nada mais nada menos do que Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, uma paródia do filme de desastre de 1957 chamado Entre a Vida e a Morte. E o impacto desse longa foi enorme. Primeiro que com esse lançamento eles revitalizaram a carreira de um ator que até então fazia papéis mais dramáticos, chamado Leslie Nielsen. E a performance dele aqui foi tão incrível que dali em diante ele se reinventou como ator de comédia, estrelando diversas outras paródias. E o filme do avião do trio Zaz se destacou tanto que eles continuaram investindo nesse subgênero. Nos anos seguintes, eles lançaram também Top Secret, super confidencial, fazendo piada com filmes de agente secreto, Top Gang, Ases Muito Loucos 1 e 2, com paródias que iam de Top Gun a Rambo, Máfia, que brincava com O Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros e outros filmes de gangster, e, é claro, a trilogia que eu citei no começo deste vídeo, Corra que a Polícia Vem Aí, trazendo mais uma vez Leslie Nielsen, agora como o policial atrapalhado Frank Drebin, protagonizando piadas sobre os clichês dos filmes de polícia e ladrão. E enquanto isso tudo rolava lá fora, aqui no Brasil nós também tivemos uma longa era de prosperidade para os filmes de paródia, especialmente até os anos 80. Lá na década de 50, por exemplo, o famoso estúdio da Atlântida produziu Nem Sansão Nem Dalila, de Carlos Manga, recontando a história que já havia conquistado o cinema estrangeiro, mas com o humor típico dos filmes do astro desse longa, o Oscarito. No mesmo ano, Carlos Manga e Oscarito também se uniram ao Grande Otelo em Matar ou Correr, uma paródia do clássico faroeste de Fred Zinnemann chamado Matar ou Morrer. Ainda nessa época dos comediantes clássicos da chanchada, tivemos também 007 e meio no Carnaval, que obviamente pegava o conceito do espião mais famoso do mundo, mas jogando ele no nosso carnaval, tudo isso estrelado por grandes nomes do humor da época como Chacrinha e Costinha. Aliás, o Costinha dedicou boa parte da carreira às paródias, com mais títulos como Costinha e o King Mong, brincando com King Kong, ou então O Homem de 6 milhões de cruzeiros contra as Panteras, que surfou na onda de duas séries americanas da época que faziam muito sucesso aqui no Brasil, O Homem de 6 milhões de dólares e As Panteras. Aí, quando a gente avança para as décadas seguintes, vemos a paródia brasileira ainda trazendo pérolas inusitadas, como Bacalhau, de 1976 e dirigido por Adriano Stewart. Uma paródia do Tubarão, de Steven Spielberg, mas, sim, substituindo aquele bichão por um bacalhau assassino, numa comédia que assumia a tosqueira do baixo orçamento. Ou então, em 1984, quando o cineasta Roberto Mauro lançou Eteia, a extraterrestre em sua aventura no Rio, uma mistura de paródia e continuação de outro clássico do Spielberg, ET, o extraterrestre, imaginando uma parte 2 com a namorada do ET original se perdendo no Rio de Janeiro enquanto ela procura o amor dela, que estrelou o filme do Spielberg. Aliás, lembra como agora há pouco eu mencionei que a era da chanchada trouxe paródias que marcaram época? Pois bem, nos anos 70 e 80 tivemos outro gênero brasileiro histórico, a pornochanchada, com produções de menor orçamento que apelavam para nudez e histórias picantes. E é claro que ela foi um terreno fértil para as paródias. Se bem que muitas delas traziam a paródia somente no título, já que as tramas em si não tinham tanta semelhança com os originais.
É o caso de O Beijo da Mulher Piranha, de Jean Garret, cuja história não tem nada a ver com O Beijo da Mulher Aranha, de Hector Babenco. De forma similar, A Banana Mecânica brincou com o título de Laranja Mecânica, do Kubrick. Já Onanias, o Poderoso Machão, tentou se aproveitar do sucesso de O Poderoso Chefão. E não tem como esquecer de Grease, nos tempos da brilhantina, que inspirou o nome do brasileiro nos tempos da vaselina. Porém, nem só de pornochanchada viveu o cinema brasileiro nos anos 70 e 80. Fora desse gênero, você tinha outras comédias feitas para a família toda que eram a grande sensação. Os filmes dos Trapalhões, que construíram uma longa filmografia contando com várias paródias que entraram para nossa história. Muitas delas, inclusive, dirigidas pelo mesmo Adriano Stuart, que tinha feito o já mencionado Bacalhau. Ao lado dele, os Trapalhões fizeram paródias de clássicos da literatura como Um Cinderelo Trapalhão ou Os Três Mosquiteiros Trapalhões. E também tiveram as paródias de grandes produções hollywoodianas, é claro. Com Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, eles fizeram a versão deles de Star Wars. Já o Incrível Monstro Trapalhão misturava uma paródia de O Médico e o Monstro com uma de O Incrível Hulk. E essa tendência continuou em filmes que eles fizeram com outros cineastas além do Stuart. Com o J.B. Tanco, eles fizeram O Trapalhão no Planalto dos Macacos, tirando sarro de O Planeta dos Macacos. E com Victor Lustosa, eles fizeram Os Trapalhões e O Mágico de Oroz, paródia de O Mágico de Oz. E se a paródia conseguiu estar tão presente no nosso cinema durante décadas, é porque ela oferecia uma experiência muito única ao nosso público. A de revisitarmos produções gringas de sucesso, mas sob uma perspectiva brasileira. A graça era ver como a obra estrangeira era subvertida com a nossa cultura, com o nosso estilo de piadas e com as nossas próprias referências. Sem contar que essas paródias revelam como o nosso cinema se relacionava com o cinema estrangeiro. Por um lado, existe uma certa camada de síndrome de vira-lata, pois muito da piada dessas paródias era o jeito como os figurinos, os efeitos especiais, os cenários e os orçamentos não conseguiam se equiparar às produções milionárias de Hollywood. Parte da brincadeira era criar algo assumidamente risível explorando uma suposta inferioridade do cinema brasileiro. E isso tem um efeito no imaginário coletivo nacional, como afirma João Luiz Vieira em seu artigo sobre os filmes brasileiros de paródia. No texto, ele defende que essa postura das nossas paródias também ajudaram a criar essa ideia no público de que o nosso cinema era essencialmente inferior ao dos Estados Unidos. Por um lado, eu concordo com o autor. Por outro lado, também é importante lembrar que as nossas paródias tiravam sarro das produções de Hollywood. Ao remover esses filmes de um pedestal e subvertê-los com piadas, nossas produções também demonstraram um certo desejo de confrontar a produção estrangeira por meio da ridicularização. Então, sim, a piada era com a gente, mas também era com os gringos. E assim foram chegando os anos 90. Em Hollywood, essa década ainda foi marcada por séries de sucesso, como Corra que a Polícia Vem Aí e os filmes de Austin Powers, com o Mike Myers misturando piadas bem bestas com observações hilárias sobre clichês dos filmes de espiões à la 007. E mais tarde, quando vieram os anos 2000, o subgênero trouxe algumas surpresas. Uma delas foi uma animação. Shrek, uma paródia muito inventiva dos contos de fadas que crescemos ouvindo, mas que também soube criar personagens inéditos que marcaram a vida de muitas crianças. Mas o grande ponto de virada nessa década foi mesmo Todo Mundo em Pânico, criada por 3 dos irmãos Wayans, para parodiar os filmes de terror que estavam bombando na virada do milênio. Apostando em piadas eróticas, humor pastelão e pelo menos uma performance realmente muito boa, que é a da incrível Anna Faris, eles criaram um fenômeno que deu origem a uma longa franquia, com os capítulos 3 e 4, inclusive, sendo dirigidos por David Zucker, um dos integrantes do já mencionado trio Zaz. O cara, inclusive, aproveitou essa nova onda e produziu outra paródia nos mesmos moldes de Todo Mundo em Pânico, chamada Super-Herói, o filme, que mirou nos filmes de super-heróis do início dos anos 2000, como O Homem-Aranha de Sam Raimi e Os X-Men de Bryan Singer. E olha quem também estava lá. Sim, o rei da paródia, Leslie Nielsen. Mas o que muitos não imaginavam nessa época era que Todo Mundo em Pânico também seria o primeiro passo para o declínio dos filmes de paródia em Hollywood. Porque o primeiro filme da franquia foi concebido por um grupo de roteiristas que incluía uma dupla chamada Jason Friedberg e Aaron Seltzer.
E com o sucesso de Todo Mundo em Pânico, eles conseguiram emplacar uma série de paródias no mesmíssimo estilo, mirando em diferentes gêneros, com Uma Comédia Nada Romântica, Deu a Louca em Hollywood, Os Espartalhões, Super-Heróis A Liga da Injustiça e Os Vampiros que se Mordam. O problema era que todas eram terríveis, com piadas fraquíssimas, escatologia mal executada e instantes ridículos que mais davam vergonha alheia do que divertiam. E isso revelou muito sobre o que faz uma paródia ser memorável ou não. Primeiro, que essas comédias não conseguiam dizer nada de muito interessante ou crítico de verdade sobre as obras que estavam zoando. Era tudo raso demais. E segundo, que os filmes de Friedberg e Seltzer presumiam que só fazer referência aos filmes da moda seria suficiente para que a paródia funcionasse, sendo que isso é só uma fração da brincadeira. A outra parte é a qualidade das piadas em si. Se elas não têm um mínimo de graça e de sagacidade verdadeira, a experiência inteira cai por terra. O que explica por que outras paródias ainda conseguem fazer a gente rir até hoje. Com muitas delas, a gente pode até não pegar todas as referências, mas os filmes ainda se sustentam porque pelo menos as piadas funcionam. O exemplo máximo disso é Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Praticamente ninguém conhecia ou conhece até hoje o filme original que eles estavam zoando. Então muitos de nós não conseguem fazer o comparativo entre a paródia e o parodiado. Mas isso não importa tanto, porque mesmo sem o referencial, a gente morre de rir com o filme, porque o humor se sustenta com os diálogos em si, as performances, a construção do visual. Só isso já basta para que o longa continue fazendo a gente gargalhar tantas décadas depois. Foi essa sacada que Friedberg e Seltzer não tiveram. E assim, eles lançaram um filme pior que o outro. O resultado foi uma saturação da paródia em Hollywood, com uma sequência de títulos tão criticados que eles conseguiram manchar a reputação dos filmes de paródia como um todo na mente de muita gente do público. Para milhares de espectadores, o sentimento virou o de: se for para ver paródias tão ruins assim, eu não quero mais paródias. Junte isso a bilheterias cada vez piores e pronto, você tinha a fórmula certeira para que a indústria perdesse o interesse nesse subgênero. E assim, nos anos 2010, as paródias começaram a sumir dos cinemas, até chegarmos num ponto em que esse tipo de produção realmente parecia algo do passado. Nos Estados Unidos, por conta da saturação com filmes ruins, e no Brasil, porque os refúgios da paródia, como a chanchada, a pornochanchada e os trapalhões, de fato chegaram ao fim, sem que nenhum outro gênero ou grupo das décadas seguintes desse continuidade a esse legado cômico da paródia com a mesma força no cinema. Claro, as paródias não desapareceram por completo, até porque é raro um gênero cinematográfico morrer totalmente. Dos anos 2010 pra cá, ainda tivemos sim outras paródias, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, mas claramente nenhuma conseguiu ter o mesmo impacto e popularidade do que aquelas paródias de antes. Mas o que explica isso? Por que a paródia não conseguiu se reerguer totalmente no cinema? Eu acredito que não foi só por conta da saturação com os filmes ruins dos anos 2010. Tem também o fato de que a gente passou a se saciar com doses de paródias em outros lugares além do cinema. Não podemos esquecer, por exemplo, como a internet e as redes sociais cresceram de forma acelerada nos anos 2010, desenvolvendo novos formatos para se fazer humor. E muitas dessas postagens traziam paródia, fosse com vídeos de sketch no YouTube ou com memes na timeline que brincavam com personagens da cultura pop. E graças à velocidade da internet, todas essas paródias são criadas muito rapidamente, trazendo um tempo de resposta ágil com a qual nenhuma produção de cinema consegue competir. Assim, cria-se uma relação cotidiana com a paródia, que é tão eficiente que, para muitos, mal deve dar tempo de sentir falta disso no cinema. Além disso, teve também o que eu chamo aqui de paródia institucionalizada. Durante décadas, o normal era ver paródias tirando sarro de filmes feitos por outras produtoras e outros estúdios. Mas nos últimos anos vimos algumas das maiores empresas de Hollywood fazendo autoparódia para ridicularizar as próprias produções. É o que vimos em Thor Ragnarok, na cena com o Matt Damon reencenando de forma cômica os eventos do segundo filme desse herói. Ou então na série do Gavião Arqueiro, que inventou um musical sobre os Vingadores para revisitar os eventos do primeiro filme dessa equipe, só que com humor.
Ainda na Marvel temos o Deadpool, que não só tira sarro de personagens como os X-Men, mas também ridiculariza clichês dos filmes de super-herói. Já no lado da DC, os filmes de Lego Batman usam os personagens da editora para fazer piada com eles no mesmo estilo da autoparódia. Outra grande marca que fez isso foi a Netflix, que lançou paródias de produções da própria empresa, como American Vandal, que é uma brincadeira com documentários de crimes reais da Netflix, como Making a Murderer. Ou então a série A Vizinha da Mulher na Janela, que parodia suspenses psicológicos protagonizados por mulheres confusas, incluindo o filme A Mulher na Janela, lançado pela Netflix. E teve um exemplar brasileiro também. Encomenda, uma comédia que eles lançaram com o Whindersson Nunes para parodiar um dos filmes de ação mais populares da Netflix, Resgate, com Chris Hemsworth. Com certeza é um fenômeno curioso esse da paródia institucionalizada. Por um lado, isso parece um jeito divertido dessas grandes marcas fazerem comentários autoconscientes, com níveis variados de sucesso. Mas, por outro lado, também é meio frustrante pensar que parte da paródia parece sobreviver em Hollywood hoje somente por meio desse estilo mais seguro de autodepreciação corporativa que nunca poderá ser ousada de verdade. Mas, aparentemente, isso já basta para parte do público sentir que teve a sua dose de paródia cinematográfica do dia. Mas também tem um terceiro fator que ajudou a matar a vontade de paródia ao longo dos últimos anos, que é a TV. Desde sempre ela foi um ótimo lar para esse subgênero, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Basta lembrar de Caceta e Planeta. E assim, as séries permaneceram como uma casa duradoura para as paródias nos anos 2010 e 2020, fosse com programas de sketch como o Saturday Night Live, com comédias metalinguísticas como Community, ou até mesmo com animações adultas, tipo Uma Família da Pesada, Frango Robô ou a brasileira Sociedade da Virtude. E olha, até mesmo a Marvel trouxe doses de paródia mais tradicional para a TV com WandaVision, em que cada capítulo emula uma era diferente das sitcoms americanas. O que todos esses exemplos demonstram, portanto, é que não é que a paródia desapareceu das telas. Ela só se refugiou em outros lugares além do cinema, marcando presença o suficiente no nosso dia a dia para que muitos de nós nem sentissem falta dos filmes de paródia de antes. E quando muitos de nós achavam que esses filmes clássicos de paródia tinham morrido de vez, chegamos em pleno 2024 com a notícia de que duas das franquias mais famosas desse subgênero vão retornar, com os novos Corra que a Polícia Vem Aí e Todo Mundo em Pânico, que devem estrear em 2025. Pra Corra que a Polícia Vem Aí, eu fico interessado em ver como o Liam Neeson vai se sair no papel eternizado por Leslie Nielsen. Até porque faz anos que o Liam Neeson se especializou como um astro sexagenário de filmes de ação, então vai ser curioso ver ele parodiando justamente o tipo de produção que foi o ganha-pão dele nas últimas 2 décadas. E por mais que nenhum dos caras do trio Zaz original esteja envolvido nesse novo projeto, foi noticiado que o reboot está sob o comando de Akiva Schaffer, do grupo de comédia Lonely Island, e também dos parceiros dele Dan Gregor e Doug Mann. Esse é o mesmo trio que fez o divertido Tico e Teco Defensores da Lei, de 2022. Além disso, um dos produtores do longa será Seth MacFarlane, o criador de Uma Família da Pesada. Então, pelo menos, a equipe do novo Corra que a Polícia Vem Aí tem potencial. Já o novo Todo Mundo em Pânico vai ter produção de Neil H. Moritz, que é mais famoso pela franquia Velozes e Furiosos, mas vale lembrar que ele tem experiência com paródias, já que ele também produziu Não é Mais um Besterol Americano, de 2001. E o novo Todo Mundo em Pânico pode criar algo interessante, porque nos últimos 10 anos o terror mudou bastante, especialmente com a ascensão do horror independente e autoral popularizado pela produtora e distribuidora A24. Então seria interessante ver quais seriam os alvos desse reboot e para quais cenas ou clichês recentes eles apontariam o dedo. E olha que essas não são as únicas paródias que estão a caminho. Para além delas, também está confirmado que David Zucker, do trio Zaz, está produzindo um novo filme, chamado Star of Malta, que vai parodiar os filmes noir clássicos de Hollywood. Um tema surpreendente, já que as paródias de Zucker costumavam tirar sarro de produções que estavam na moda na época, e não de filmes que deixaram de ser produzidos décadas antes. Mas, é como eu falei, se as piadas forem boas por si só, o nível de familiaridade do público com o material original pode ser um fator secundário para determinar o sucesso da produção.
Agora, no mundo das séries, tivemos o anúncio de que a HBO está desenvolvendo The Franchise, que será uma paródia do universo cinematográfico da Marvel. Pela descrição oficial do projeto, o programa vai ridicularizar não só os filmes em si, mas principalmente os bastidores da indústria, fazendo piada com todo o modelo de negócios da Marvel Studios, que fez Hollywood criar uma obsessão na última década com universos compartilhados, e isso resultou numa saturação dos filmes de super-herói. Então, um projeto como The Franchise com certeza tem chance de fazer comentários aguçados sobre a indústria atual. Então, como tá dando pra ver, eu tô bem otimista pra um grande retorno das paródias. Eu sei que muitos de nós não torcem pra que esse gênero volte, mas eu sinceramente acho que isso poderia sim ser algo legal de se ver. Já faz tanto tempo que não temos paródias de grande destaque no cinema que, pelo menos pra mim, já deu pra começar a sentir saudades. E deu tempo o suficiente para que o cinema desenvolvesse novas tendências, novos queridinhos e novos clichês que poderiam render boas releituras cômicas. Porque no fim das contas, essa é a maior graça das paródias. A forma como elas podem fazer a gente reavaliar a cultura pop sob uma perspectiva diferente, crítica e engraçada. Essas novas paródias podem fazer a gente enxergar com outros olhos as obras que passamos a última década adorando e criticando. E se essas produções futuras não se esquecerem desse potencial que o subgênero tem de ser inteligente e besta ao mesmo tempo, pode ser que essas produções voltem aos holofotes mais uma vez e mostrem que uma boa paródia de verdade nunca sai de moda. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E vocês gostariam de ver as paródias voltando? Quais franquias vocês gostariam de ver retornar? Comentem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. Pessoal, lembrando que se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês podem se tornar apoiadores do Entre Planos no Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a Insider por ter patrocinado esse vídeo e a gente se vê na próxima semana. Um abraço e até lá!